Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos. Estamos alegres por mais uma oportunidade que Deus nos concede estarmos na sua casa, louvando, engrandecendo o nome santo do Senhor. Enquanto muitos não podem, por diversos motivos, uns que não querem, outros que estão impossibilitados, alguns podem estar até hospitalizados, mas nós estamos com saúde, estamos aqui louvando ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus nos tem dado graça, misericórdia e poder para estarmos na sua presença a cada dia, fazendo a sua vontade e louvando o teu santo nome. Queremos ler, irmãos, um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 14, um texto dos mais conhecidos da Bíblia, que fala da história de Deus, manda Abraão matar seu filho Isaque. Aleluia. Este é o título desta leitura esta noite. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 14. Acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém. Podem sentar. Irmãos, é uma história bastante interessante, bastante empolgante, e até mesmo preocupante, porque na história de Abraão, nós vemos que ele foi um homem que foi muitas vezes provado, foi muitas vezes testado, um homem que teve muitas batalhas, muitas lutas, muitas dificuldades. E a vida de Abraão, ela é considerada, ela é comparada com a vida do crente, com a vida do cristão.
Ou seja, a nossa vida é uma vida de lutas, é uma vida de batalha, é uma vida de provações, porque não é fácil. A vida do crente não é uma vida fácil, né? Dizer que o crente, né, ele aceita Jesus e os seus problemas acabam, né, os seus problemas terminam, e daí em diante vai ser um mar de rosas, como muitos propagam por aí, né? Venha, né, para o Senhor Jesus, aceite Jesus e sua vida vai se transformar num mar de rosas. E muitas vezes, irmãos, é o contrário, né? Nós vemos que muitos, na história da Bíblia, como disse até a história de Paulo, né, a vida dele ficou bem mais difícil, ficou muito mais trabalhosa, ficou muito mais, né, sofrida depois que ele veio para Jesus, que ele aceitou a Jesus como seu Salvador, deixou aquela vida que ele vivia antes, né, e passou a ter uma vida, né, de sofrimento, de grandes lutas. Assim também é a vida do crente. Abraão foi um homem que Deus chamou, né, uma história bem conhecida, que Deus chamou Abraão, Deus deu a ele, né, uma promessa, mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para um lugar que Deus ia mostrar para ele. Ele saiu sem saber para onde ia. Embora nós hoje, como crentes, saibamos para onde vamos, né? Não sabemos quando chegaremos lá, mas sabemos que nós vamos para um lugar maravilhoso, né? Um lugar que Deus está preparando para nós, para os salvos, aleluia. Mas nós temos que andar numa caminhada como Abraão, né? Vamos caminhando neste mundo, batalhando, sabendo que aqui não é a nossa morada, nós não ficaremos aqui, não estaremos aqui, mas nós cremos, irmãos, numa promessa. E isso foi o que aconteceu com Abraão. Abraão se agarrou na promessa de Deus, Abraão confiou na promessa de Deus, e a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça para ele. Então Abraão se tornou o pai da fé por isso, porque ele creu de uma forma incondicional. Ele não abria mão daquela promessa, ele ia até o final daquela promessa. Embora alguns percalços, né? Algumas vezes Abraão ele vacilou, né? Ele escorregou, né? Ele teve alguns deslizes, faltou um pouquinho de fé na vida dele, mas assim mesmo Deus honrou a Abraão, Deus confirmou as promessas, Deus deu vitória a ele, né? Porque Deus tinha, né, um plano muito grande na vida de Abraão, porque Abraão seria o pai, né, daquele que viria a ser o salvador da humanidade. Então essa obra realmente ela tinha que ser completada, ela tinha que estar, né, chegar até o final. Então Deus estava com Abraão em todos os momentos, apesar de toda a luta, toda a dificuldade, né? E Abraão ele sabia, ele era peregrino, né? Ele ia de um lado para o outro. Assim temos que ser nós também, sabendo que nós somos peregrinos neste mundo. Aqui não é o nosso lugar, nós não temos que ficar preocupados, né, somente em preparar uma vida aqui neste mundo, mas temos que nos preocupar principalmente por uma vida que virá no porvir, uma vida futura, né? Nossas preocupações têm que ser também terrenas, mas acima de tudo tem que ser preocupações espirituais, né, celestiais, porque a nossa cidade não será aqui, nossa cidade está nos céus, aleluia. Então, irmãos, Abraão ele foi um homem que teve uma vida de vitória, vida abençoada. Deus abençoou grandemente a Abraão, e Abraão foi enriquecendo, né, foi conquistando, né, propriedades, animais, e tinha servos, tinha um grande número de pessoas ao seu serviço, porque ele tinha, né, muito gado, tinha vários, ovelhas, vacas, camelos, né, tinha todo tipo de animal, e ele tinha muito gado para criar, né, para seu sustento, para o sustento da sua família, e ele era um homem muito rico. Mas Abraão, uma certa vez, Deus veio falar com ele, né, confirmando as promessas, e ele reclamou com Deus, que ele não tinha um herdeiro, ele não tinha um filho, ele queria ter um herdeiro, alguém que ele dissesse, esse aqui vai ser o meu herdeiro, esse aqui vai herdar aquilo que eu tenho preparado, né? Ele queria que alguém que fosse seu filho realmente, porque ele estava achando que tinha que dar para um servo seu, né, um servo mais chegado, como no caso de Eliezer, né? Eliezer era um servo muito chegado e provavelmente seria o herdeiro de Abraão. Mas Abraão não queria isso, Abraão queria deixar para o seu filho, um filho próprio, né, seu filho legítimo. E isso ele reclamou com Deus. Ou seja, o Senhor tem me dado muita riqueza, o Senhor tem me dado de tudo, tem provido, né, todo o meu sustento, mas acontece que eu não tenho filho, não tenho um herdeiro, não tenho para quem deixar. E isso Abraão ficava ressentido. Isso é uma coisa que, né, preocupava Abraão, deixava ele um pouco abatido. Mas Deus prometeu para Abraão que ia dar um filho para ele, na sua velhice. E o tempo foi passando, e a Bíblia nos diz que, né, alguns escritores falam que foram 25 anos Abraão esperando por uma promessa de Deus. É muito tempo. Muita gente não aguenta suportar tanto tempo numa promessa de Deus. Como nós, como igreja, estamos aqui na terra, há quantos anos nós servimos ao Senhor?
Há quantos anos nós não ouvimos falar que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Que muitas vezes, né, alguém pode até dizer, né, e isso acontece realmente, não, mas esse negócio, vocês falam isso há tanto tempo, há tantos séculos, e ele não veio até agora. Será que essa promessa vai se cumprir? Nós que servimos a Deus há tantos anos, poderíamos até ficar com dúvida, né? Mas se Jesus não veio até agora, a sua promessa, né, diz que ele voltaria. Até os discípulos lá no princípio da igreja já esperavam Jesus para aquela época, para aquele tempo, e Jesus não veio, né? E nós estamos esperando também para os dias de hoje, e apesar de nós vermos aí que os sinais estão se cumprindo, nós até pensamos, né, que realmente nós somos essa geração que vai presenciar a volta de Jesus. Quem sabe? Está muito próximo realmente, né? Os sinais estão realmente, né, cada vez mais constantes, cada vez mais visíveis. Não é aquela coisa, né, que nós vamos esperar, mas é uma coisa que nós estamos vendo acontecer, se cumprir em nossos dias. Então, isso mostra que Jesus realmente está breve para buscar a sua igreja, para voltar e levar a sua igreja para si. Mas Abraão esperava uma promessa de Deus, esperava um filho que Deus prometeu para ele. E o tempo foi passando, né? E Sara já não tinha mais condições, ou seja, somente através de um milagre. Só através de um milagre que poderia Sara ter um filho, já depois da sua velhice. Mas Deus mostrou que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus das promessas, aleluia. E Ele cumpriu aquela promessa na vida de Abraão. Abraão realmente, ele recebeu aquele filho. Imagina, irmãos, a alegria de Abraão de ver um milagre, né? Um milagre verdadeiro. Não tinha mais condições dele ter filho, nem ele e nem Sara, sua esposa. Mas o filho veio, porque Deus prometeu e ele cumpriu. E aquilo foi uma alegria muito grande. E certamente Abraão, ele se considerava já um homem completo. Eu sou um homem rico, né? Tenho de tudo, Deus tem me dado de tudo. E agora Deus me deu também um herdeiro, alguém que vai herdar os meus bens. Aquilo que eu mais esperava, que eu mais desejava. Deus concedeu o desejo do meu coração, aleluia. E com isso ele fez o quê? Quando ele foi desmamado, fez um banquete muito grande, agradecendo. Mas acontece, irmãos, que é uma coisa muito comum na nossa vida, na vida do crente em geral. Quando Deus nos dá uma bênção, somente uma bênção muito grande, nós temos a tendência, o que? A nos relaxar, a deixar, né, aquela, né, vamos agora, enquanto ele estava precisando da bênção, ele estava buscando, ele estava orando, ele estava clamando, mas depois que a bênção vem, você tem a tendência, o que? A relaxar, e agora está tudo muito bem, está tudo muito bom, né? Ele tinha tudo, riqueza, e o herdeiro, pronto, não faltava mais nada na vida de Abraão. Eu creio, irmãos, que isso foi o motivo desta aprovação para Abraão. Ele agora colocava a sua, vamos dizer, a sua confiança, a sua esperança agora naquele filho. Ele iria criá-lo, né, para ser o herdeiro, para ser um homem, né, para ser um líder. Eu vou prepará-lo para ser um grande homem, um grande líder. Então, agora, a vida de Abraão estava se resumindo naquele filho, provavelmente. Talvez estivesse se tornando até um ídolo na vida de Abraão, aquele filho, tão esperado, tão almejado, né, tão buscado. E agora, o centro da atenção de Abraão estava naquele filho. E Deus viu que ele teria, eu entendo, né, que Deus, ele iria provar agora a Abraão, porque para que Abraão não perdesse aquela visão inicial. Aquilo que Deus havia chamado Abraão para aquela finalidade, daquela promessa, daquela terra que ele havia prometido, para que Abraão não perdesse, né, esta visão celestial, Deus agora mandou uma prova para Abraão. Isso também nos chama a atenção para a nossa vida, irmão. Quando Deus nos concede uma bênção, nós temos que tomar o cuidado, ter aquele cuidado, aquela atenção, para que essa bênção não venha a desviar a nossa atenção da obra de Deus, daquele nosso objetivo, né, que é chegar nos céus. Porque muitas vezes acontece isso. Muitas vezes é um filho, é um objeto, é um carro, é uma casa, né, ou um bem qualquer. Muitas vezes vira um ídolo na vida da pessoa, e a pessoa bota, né, aquela, fixa a ideia naquilo, e fica olhando somente para aquilo, e aquilo torna-se para ele, né, quase que realmente um objeto de idolatria, de adoração, é fixado naquilo, e essa ideia, né, de fixação no objeto, traz a ideia de idolatria, e que muita gente faz com relação ao que é o dinheiro. Muita gente, irmãos, pensa que o dinheiro é tudo. Existem muitas pessoas que estão desesperadas, querendo ganhar na loteria, aquele prêmio milionário, ficam desesperados,
Quando ele vai botar ali, chega no final do ano, né? Que chega a cifra de 300 milhões de reais. Uma coisa absurda. E fica todo mundo desesperado. E bota no dinheiro, né, toda a sua esperança. Então o homem tem essa esperança, essa falsa ideia de que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Seus problemas vão acabar quando ele tiver muito dinheiro, vai ser uma benção. Né? Eu não vou ter mais problema, preocupação com nada. Eu vou ter jeito para fazer tudo e eu vou ficar à toa o tempo todo. Né? Vai ser uma grande felicidade. Mas muitas vezes, irmãos, essa grande, né, aparente grande bênção pode se transformar numa grande dor de cabeça, num grande problema, numa grande dificuldade, um grande obstáculo para você alcançar aquilo que há de mais importante na sua vida. Pode ser que você altere, transforme a bênção em maldição. E eu entendo muitas vezes que isso deve ter acontecido com Abraão. Abraão talvez tenha pensado agora, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo, eu tenho esse filho. E Deus, quando Ele vai nos provar, geralmente Ele vai pegar naquilo que nós temos mais afeição, naquilo que nós mais temos fixação. Deus vai provar naquilo que é mais difícil para nós. É justamente isso, e isso que Deus fez com Abraão. Eu vou provar Abraão no seu filho. Eu vou pedir a Abraão o seu filho. E eu quero ver o que ele vai fazer. Aonde vai ficar Abraão? Imagina, irmãos, quando Deus falou isso para Abraão. Abraão, sacrifica o teu filho a mim. E Abraão deve ter tomado um choque muito grande. Imagina, irmãos, se Deus, Ele prometeu que em Isaac seria chamada a descendência de Abraão. Em Isaac. Deus não falou que seria em um filho de Abraão, mas vai ser em Isaac. E quando Deus pediu o filho a ele, Ele frisou bem que ele poderia, né, de repente, jogar para Ismael. Ismael também era filho de Abraão. Mas Deus falou para ele, me dá o teu único filho, aquele filho legítimo, aquele que você preza tanto, aquele que você tanto ama, aquele que você tanto se apega, aquele que você colocou tanta esperança, eu quero é esse. Não vai ser Ismael, não vai pegar Ismael, vai ser Isaac. Eu quero esse. Então imagina o que Abraão deve ter pensado. A Bíblia não relata se ele reclamou, ou se ele contestou, ou se ele tentou negociar com Deus, não fala nada. Dá a entender que Abraão, ele aceitou pela fé, ainda que ele não tenha entendido nada. Mas se Deus fez promessa na vida de Isaac, como é que ele me pede agora a vida do menino? Como é que eu vou falar? Que eu vou falar para alguém? Como é que eu vou falar para Sara? Ele não podia falar. Ele acreditou, ele confiou, ele realmente obedeceu a Deus, de uma fé inabalável em Deus. Logicamente tem que ter uma fé inabalável. Ele tinha que ter uma certeza absoluta que Deus estava falando com ele. Ele poderia botar uma dúvida, será que é Deus que está falando? Será que Deus quer isso mesmo? Porque Deus nunca pediu, irmãos, sacrifício de humanos. Deus nunca pediu, nunca aceitou, nem aceitaria nessa ocasião, e nem aceitou no passado, e nunca aceitaria. Deus não aceitaria isso. Deus não aceitaria sacrifício humano, mas Deus estava provando a Abraão, queria ver até onde ele ia. Logicamente que Deus sabia, Deus não tinha dúvida nenhuma, mas na verdade Deus queria dar uma lição para Abraão. Deus não queria provar a fé de Abraão. Deus sabia agora aonde Abraão ia chegar. Deus sabia qual a capacidade de Abraão. Por isso que Deus fez essa prova com ele. Me entrega agora o teu filho, esse que você botou toda a tua esperança, vai agora e me sacrifica este filho. Então eu fico imaginando, irmãos, a aflição de Abraão. O quanto ele sentiu o sofrimento, aquela angústia tremenda. Eu tenho que obedecer, mas como eu vou fazer isso? Ele não podia falar para ninguém, ele simplesmente falou que vou sacrificar. Vou fazer um sacrifício num lugar distante. Eu vou na terra de Moriá fazer um sacrifício. E chamou 2 servos, chamou a seu filho. E ele foi. Eu imagino, eu fico pensando, né? O que passava na cabeça de Abraão, naquela viagem, né? 3 dias viajando, de repente chega lá na frente, depois de 3 dias, ele vê lá o monte, ao longe, onde Deus mandou que ele fosse. Imagina naquele instante, quando ele contempla aquele monte, o que se passou no coração de Abraão. Imagina a angústia, o sofrimento. Isso me fez lembrar, irmãos, do sofrimento que Jesus sentiu lá na cruz, no Getsemane, antes de chegar na cruz. Que a Bíblia diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Tamanha era a aflição, tamanha aquela apreensão, sabendo que aquele momento se aproximava, o momento da crucificação, do sofrimento, do seu padecimento, que ele ia ser açoitado, ele ia sofrer muito, antes de chegar na cruz, que também foi um sofrimento muito grande. Jesus se afligiu muito,
muito se afligiu por aquele momento. Eu imagino que Abraão estava passando algo parecido, se angustiando, sabendo que estava chegando no momento. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus era poderoso, como diz lá em Hebreus, que até dos mortos Deus poderia ressuscitá-lo, mas Abraão não tinha certeza do que Deus ia fazer, né? E qual seria o resultado. O certo é que quando ele deixou os moços ali, né, junto, né, do jumento, ali próximo daquele local, do monte que ele faria supostamente o sacrifício, ele afirmou que ele iria voltar. Eu vou ali com o moço e voltaremos depois do sacrifício. E olha, irmãos, ele estava afirmando uma coisa que ele não tinha absoluta certeza. Nós voltaremos. Ele sabia que tinha uma promessa de Deus para Isaac, na vida de Isaac. Mas o que vai ser agora? Deus está me pedindo para sacrificá-lo e eu vou fazê-lo. Eu imagino, irmãos, como alguns escritores falam, que Isaac tinha condições, se ele quisesse, de fugir. Ele já era um adolescente. Ele teria condições, assim, e Abraão já devia ter mais de 120 anos. Então ele teria plena condição de se desvencilhar e fugir, sair correndo. Mas eu creio que Abraão deve ter conversado com ele. Abraão deve ter explicado aquilo que Deus estava pedindo. E como ele via a fé de Abraão, certamente Isaac estava acreditando que Deus havia falado com Abraão. Isaac estava crendo que Deus realmente estava pedindo aquilo. E ele se colocou à disposição. Ele não se negou, ele não lutou contra aquilo. Ele aceitou aquilo. E que ele iria realmente ser sacrificado. E Isaac foi ali, se deixou sacrificar. A verdade é essa. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter saído daquilo. Mas ele não fez, ele não quis. Ele se deixou. E a Bíblia diz que Isaac, ele é um tipo de Cristo. É um exemplo de Cristo. Cristo poderia ter deixado a cruz, ele poderia ter fugido naquele momento. Ele sentiu grande angústia e ele não poderia naquele momento ter negado. A sua própria justiça, a justiça de Deus. Ele falou que alguém teria que morrer pelos pecadores, um justo pelo pecador. E tanto é que o sacrifício da lei de Moisés, né, o animal que morria por uma pessoa, aquele animal ele estava identificado com a pessoa. Por isso que na hora do sacrifício, o pecador, o ofertante, ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal. Ou seja, para que o animal, né, sentisse ali uma ligação, uma troca, né? Você vai morrer por mim. Então eu estou passando, né, a minha personalidade para você. Ou seja, você agora vai morrer no meu lugar. Um animal inocente morre no lugar de um pecador, no lugar de um homem que pecou, né, para perdoar, para acobertar, não era para perdoar, mas para cobrir o pecado, um animal tinha que morrer. Aleluia. E assim foi também com Isaac.
Deus providenciou, né, aquele cabrito, providenciou um animal para que substituísse Isaac. Então Jesus Cristo estava ali simbolizando, né, Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado da humanidade, que substituiu toda a humanidade, todos nós. Nós estaríamos na mesma condição de Isaac. A Bíblia diz que nós éramos dignos de morte. Nós éramos dignos de morte. Mas Jesus morreu no nosso lugar, ou seja, ele veio como um substituto. Ele veio como, né, aquele que substituiu, aquele que era perfeito, substituindo, né, aquele que não tinha pecado, substituindo aquele que estava cheio de pecado. Aleluia. Porque assim também é o animal. O animal não tem um pecado. Ele não tem pecado e substitui o ser humano. Substituía, né? Para nós não existe mais isso hoje, não existe mais sacrifício. Mas Jesus Cristo, ele foi um sacrifício perfeito. Tanto é que nós hoje não precisamos mais sacrificar animal nenhum para perdoar os nossos pecados. Porque Jesus Cristo veio e ele cumpriu o sacrifício perfeito em nosso lugar. Aleluia. E nós temos que valorizar, irmãos, esse sacrifício tremendo, glorioso e maravilhoso que Jesus Cristo fez por nós. E nós temos que entender, irmãos, que Deus, quando ele nos concede a bênção, é para que nós sejamos vitoriosos, sejamos realmente abençoados. Temos que entender que Deus, ele é soberano nas nossas vidas. Que muitas vezes nós vemos irmãos dando testemunho que ele tinha, às vezes, um emprego muito bom, né? Tinha um trabalho muito bom, e Deus um dia pediu: sai do teu trabalho, deixa tudo, vem fazer a minha obra. E ele tem que deixar, irmãos, tem que deixar. Quantas pessoas abriram mão? O missionário, por exemplo, né, deixa a sua família, às vezes, né, às vezes até a mulher e filho, às vezes, para fazer uma obra, vai para longe, mas depois volta. Muitas vezes leva a esposa, leva os filhos, deixa toda a parentela e vai para um lugar distante, um lugar que não conhece ninguém, um país distante, um país de uma cultura diferente. Ou seja, deixa tudo aquilo que ele tinha, muitas vezes, né, uma vida muito boa, para uma vida de sacrifício e de sofrimento. Assim é a obra de Deus, irmão. Nós temos que entender que Deus, ele é soberano nas nossas vidas. E nós temos que entender a vontade de Deus e cumpri-la e fazer aquilo que ele determina para nós, porque nós temos que pagar um preço. Logicamente não vamos pagar com a nossa vida, mas nós temos um preço a pagar. Nós temos que negar alguma coisa neste mundo. Para sermos salvos, nós temos que negar alguma coisa. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que deixar aquilo que, né, que dá prazer ao homem. Isso é comum neste mundo. E nós abandonamos tudo para servir a Deus. Aleluia. Nós estamos cumprindo, né, fazendo como Abraão. Estamos dando aquilo que muitas vezes era mais caro para nós, era o melhor para nós. Abrimos mão pela obra de Deus, aleluia, para fazer a vontade de Deus, porque nós temos um objetivo muito melhor. Nós temos algo muito maior do que qualquer coisa, irmãos, que nós podemos ter neste mundo. Qualquer coisa, qualquer bem, qualquer, né, qualquer benefício, qualquer imóvel, qualquer bem material. Tudo isso, irmãos, nós temos que deixar por amor à obra de Deus, aleluia. É muito mais importante, é muito mais maravilhoso. E nós temos que abrir mão realmente, muitas vezes, do nosso descanso, da nossa tranquilidade, porque é muito fácil para nós estarmos na nossa casa, né, estarmos lá tranquilos, né, muitas vezes até ouvindo, né, uma pregação. Como é bom nós podemos ouvir a pregação, estar sentadinho lá ouvindo, né, a pregação, o pastor está lá falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, falando ali aquilo que Deus quer de nós, né? Transmitindo a palavra de Deus. Então é muito prático para nós. Mas quando nós temos que deixar o nosso conforto para fazermos alguma coisa, para fazermos a obra de Deus, aí muita gente não quer. Porque muitos não querem pagar o preço. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Justamente por causa disso, porque as pessoas não querem pagar o preço, eles querem o comodismo. Eles querem tudo muito fácil, tudo muito bom, né? Tudo muito tranquilo. É a lei do menor esforço, é aquela que vale. Ou seja, se não vai me dar trabalho, tudo bem, eu posso fazer. Não, se vai dar trabalho, eu não quero fazer. Eu quero tranquilidade, eu quero estar em paz, eu quero ter tudo de bom, do melhor, mas não quero ter trabalho, não quero ter, não é, cansaço, perturbação, que a obra de Deus traz muitas vezes muito cansaço, muitas dores, traz sofrimento, irmão, não é fácil, mas nós temos que fazer a obra de Deus. Nós vemos um exemplo, aqueles 10 leprosos que foram curados, é um exemplo muito claro disso. Porque a pessoa, quando quer buscar a bênção de Deus, a pessoa está lá batalhando, né? Está clamando, está intercedendo, está pedindo, está ali, né, aos pés do Senhor. Mas quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, né, que eles mandou que eles fossem apresentar lá ao sacerdote, e no caminho viram que ficaram curados, somente um voltou para agradecer. Os outros 9 foram embora, não queriam saber. Mas aquele se preocupou em voltar
para agradecer aquele que tinha feito o milagre na sua vida, aleluia. Isso é gratidão, irmãos, isso é ser grato ao Senhor. Então nós mostramos nossa gratidão para com Deus, é quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós procuramos fazer aquilo que Ele determina para nós, e não nos preocupamos somente de receber a bênção e ir embora. É por isso que nós não gostamos desses trabalhos que tem por aí, pregando milagres, cura, né? Libertação. As multidões vão lá, mas certamente quando eles recebem a bênção, não voltam mais para agradecer. Vão embora. Porque o mais importante, irmão, não é a cura do corpo, não é uma bênção material, o mais importante é a salvação da alma, que muitos não se preocupam com isso. E abandona e vai embora. Recebeu a bênção, vai embora. Esquece de Deus. É por isso que muitas vezes, irmãos, quando vem uma bênção, vem logo depois uma luta. É para que a gente lembre que a gente todos os dias temos que estar nos pés do Senhor. Todos os dias temos que buscar a Deus. Nós temos que estar caminhando aqui até chegar no céu, é caminhar nos pés do Senhor, aleluia. Porque a igreja caminha pela fé, irmãos, aleluia. Nós temos que ter fé, esperando em Deus a cada dia. A cada dia nós agradecemos a Deus pela vida que Ele nos dá. A cada dia agradecemos a Deus pelo pão que Ele nos dá. Tem que ser todos os dias, porque nós somos dependentes de Deus todos os dias da nossa vida, aleluia. Graças a Deus por isso. Porque o dia que nós nos considerarmos autossuficientes e acharmos que não dependemos mais de Deus, que temos tudo, vai ser uma derrota para a nossa vida. Vai ser uma derrota muito grande. Irmãos, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar a coragem, a fé de Abraão, a perseverança de Abraão, a persistência de Abraão, para que nós possamos chegar no céu. Não é um dia chegar aqui, receber uma bênção e ir embora, não, esquecer de Deus, não. Que Deus tenha misericórdia, nós possamos nos manter aos pés dEle todo dia, buscando a Ele cada dia. Precisamos dEle, irmãos, todo dia. Somos dependentes de Deus. Não queremos ficar nem um minuto fora da presença do Senhor, de jeito nenhum. Por isso, nossa vida tem que ser uma vida de vigilância. Nós temos que tomar todo o cuidado, todo dia, a cada dia que levantar.